Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A IVE, empresa da Embraer, recebe 230 milhões de dólares para desenvolvimento de aeronaves elétricas, incluindo do BNDES. A 99 Food, uma plataforma de delivery da chinesa Didi, estreia em São Paulo e na região metropolitana. A Apple desenvolve um robô de mesa com uma Siri avançada para interagir em conversas. E um executivo do Quinto Andar explica aqui no programa sobre o boom de consórcios no setor imobiliário em meio aos juros altos. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. A IVE, empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, captou 230 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais numa operação de aumento de capital. A BNDES Par, que é uma empresa de participações societárias do Banco de Fomento, investiu 74 bilhões e 900 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 405 milhões de reais, e se tornou, o BNDES, sócio da empresa com cerca de 4% de participação. Essa é a segunda compra de participação societária do BNDES, desde que o banco anunciou em junho que retomaria esse tipo de operação. A própria Embraer, que tinha 83% da IVE, segundo uma apresentação em maio, entrou com 20 milhões de dólares na operação de aumento de capital, segundo a empresa. Os 135 milhões de dólares restantes ficaram com investidores institucionais, incluindo brasileiros e estrangeiros. A IVE é uma das principais no mundo no desenvolvimento dos eVTOLs, que são aqueles veículos de pouso e decolagem vertical, todos elétricos. Essa empresa começou como uma startup dentro da Embraer em São José dos Campos, no interior de São Paulo, abriu capital na Bolsa de Nova York e atualmente tem um valor de mercado de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Inclusive, teve um estudo recente, foi um estudo de junho, divulgado pela IVE, que estima que até 2045 a atividade de mobilidade com os famosos carros voadores, os carros dos Jetsons, gerará uma receita global de 280 bilhões de dólares. Isso, com esse valor que eu acabo de falar, inclui uma demanda por 30 mil eVTOLs, o que atenderia o transporte de 3 bilhões de passageiros. Você pode dizer que essa pesquisa pode estar muito otimista, estar realista, mas é um segmento que tem grandes empresas no mundo desenvolvendo e a nossa Embraer, a brasileira Embraer, está muito bem desenvolvida com a IVE. E agora uma pergunta que gerou um burburinho aí, veio lá do Vale do Silício e impactou o mundo todo, porque será que o Google vai vender o Google Chrome, o navegador Google Chrome tão popular? Isso tudo aconteceu porque a Perplexity, uma das principais startups de inteligência artificial do mundo, afirmou ter feito uma oferta formal para comprar o Chrome, que é do Google, e pelo valor de 34 bilhões e 500 milhões de dólares, com um detalhe. Esse valor que eu acabo de falar, que está aqui na tela da TV, pouco mais de 34 bilhões de dólares, é simplesmente o dobro do que vale essa própria startup. Porque essa startup, para fazer a proposta, ela disse que tem o aval de grandes fundos de venture capital para financiar integralmente essa transação. Agora eu preciso lembrar a você, preciso ressaltar que a NVIDIA, o SoftBank e o Jeff Bezos, dono da Amazon, são atuais acionistas da empresa.
A tentativa de ter o Chrome ocorre antes de possíveis exigências que podem ser impostas à gigante de tecnologia em processos antitrust. Vale lembrar que um juiz federal concluiu no ano passado que o Google detém um monopólio ilegal na busca online. Sendo assim, o governo dos Estados Unidos afirmou que deseja que o Google venda o navegador Chrome e licencie dados de busca para concorrentes. Um juiz distrital dos Estados Unidos, que conduziu todo o processo, deve emitir uma decisão nos próximos dias com medidas para impedir que a empresa monopolize o setor de buscas online. Essa disputa que a gente está vendo, né, essa disputa pelo mercado de navegadores não é nova. A OpenAI, a dona do ChatGPT, por exemplo, trabalha no seu próprio navegador e isso deixa muito claro que ter um navegador, sobretudo agora, em 2025, nos próximos tempos, potencializado aí com o AI, é um bom negócio. Agora, vindo para o Brasil, a 99 Food, a plataforma de delivery controlada pela gigante chinesa Didi, estreou na cidade de São Paulo e também na região metropolitana com um investimento robusto de 500 milhões de reais. Essa chegada aí marca uma ofensiva direta ao mercado dominado atualmente pelo iFood. E para conquistar espaço em um dos setores mais competitivos do país, a 99 Food aposta em uma estratégia agressiva de incentivos para atrair consumidores, restaurantes e entregadores. Entre as principais ações estão a isenção total de comissões e mensalidades para restaurantes por 12 meses, além de cupons promocionais no valor de R$ 99,00 para novos usuários. Os entregadores também terão benefícios, por exemplo, em São Paulo, onde o serviço de mototáxi não está disponível, a 99 Food garante R$ 400,00 no primeiro mês para quem realizar pelo menos 15 entregas. A companhia também foca na multimodalidade, permitindo que motoristas alternem entre transporte de passageiros, entrega de comida e pacotes. Atualmente, a empresa já conta com 20 mil restaurantes e 50 mil entregadores cadastrados em São Paulo, e essa expansão ocorre após um relativo sucesso em Goiânia, onde foram feitas 1 milhão de entregas em 45 dias. A Kodak, um ícone da fotografia, fez um alerta que pode colocar fim às operações após 133 anos em atividade. O que acontece com a Kodak? Bem, ela tem uma dívida futura de 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões e 700 milhões de reais, e falta liquidez. Com isso, com essa realidade, a companhia afirmou não ter garantias para honrar esses passivos, o que levanta dúvidas substanciais, palavras dela, tá? Levanta dúvidas substanciais sobre a sobrevivência do negócio. Para preservar o caixa, a Kodak planeja suspender pagamentos do plano de aposentadoria, enquanto busca alternativas para refinanciar ou reestruturar as suas dívidas. As ações da companhia caíram mais de 25%, refletindo a preocupação do mercado. Além da fabricação de filmes, a Kodak atua no licenciamento da marca e busca crescer no setor farmacêutico. Muita gente não sabe disso, após ela ter recebido autorização do governo dos Estados Unidos para produzir ingredientes farmacêuticos em 2020. Essas imagens que vocês estão vendo aqui no telão do Business é da Eastman Kodak Company, essa companhia aí, um ícone americano. Ela foi fundada por George Eastman em 1880 e é reconhecida por popularizar a fotografia. A fotografia que a gente conhece no início do século XX e tornou-se globalmente conhecida pelas suas famosas caixas de filme amarelas e vermelhas. Quem é mais novo não vai saber o que a gente está falando, mas eu acredito que boa parte da nossa audiência sabe do que eu estou falando. A empresa
perdeu espaço, primeiro para a concorrência japonesa e depois pela incapacidade de acompanhar a transição da tecnologia analógica para a digital. Em 2012, ela entrou com um pedido de recuperação judicial após enfrentar o avanço da fotografia digital, aumento da dívida, essa dívida já começou lá atrás, e também a intensificação da competição no setor. Indo agora para o setor aéreo brasileiro, a Azul encerrou rotas em 14 cidades. De acordo com a companhia aérea, esse é um ajuste da operação diante da oferta e demanda de passageiros. Quais são esses 14 lugares, essas cidades? A gente tem aqui no telão do Business as 14 cidades que não terão mais voos da Azul. E no Ceará, Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatu. No Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes. Em Santa Catarina, Correia, Pinto e Jaguaruna. No Rio Grande do Norte, Mossoró. No Piauí, São Raimundo Nonato e Parnaíba. Goiás, cidade de Rio Verde. E no Maranhão, cidade de Barreirinha. Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, e no Paraná, Ponta Grossa. Esse mapeamento mostra a essência da Azul porque ela conecta regiões em que a operação, a malha aérea não chegava. Então, 14 cidades não contarão mais com os voos da Azul. E a companhia vem revendo mais de 50 rotas com desempenho abaixo da margem média. As mudanças incluem Tem 3 pontos principais: redução de frequência ou até suspensão definitiva, afetando ligações regionais e de médio curso. Segundo a Azul, esses cortes consideram os 3 fatores. O primeiro, alta nos custos operacionais da aviação, agravada nos últimos tempos pela valorização do dólar. Em segundo, impactos na cadeia global de suprimentos que afetam a disponibilidade de aeronaves. E, em terceiro lugar, a reestruturação interna no contexto do Chapter 11. A empresa afirma que todos os passageiros afetados receberam assistência conforme as regras da ANAC. A Azul foi a última das 3 principais companhias aéreas brasileiras a recorrer ao mecanismo semelhante à recuperação judicial, como eu falei, ao Chapter 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos, porque a Latam, a Gol, elas já recorreram a esse processo. A Azul busca um financiamento de $1 bilhão e 600 milhões para acabar com a dívida, e a expectativa é concluir o processo até o fim de 2025. Em um país com juros a 15% ao ano, a demanda por consórcio, principalmente de imóveis, disparou. E com isso, empresas do setor imobiliário passaram a oferecer este produto como uma nova forma de negócio, como é o caso da plataforma de aluguel Quinto Andar, que lançou recentemente um produto de consórcio imobiliário. Eu vou conversar nesse momento aqui no Business com Marcelo Neuzol, que é diretor de novos negócios do Quinto Andar. Marcelo, obrigado pela presença aqui em nosso programa. O sonho da casa própria do brasileiro, esse sonho permanece com os juros a 15% ao ano? Permanece, viu, Bruno? A gente vê aqui no Quinto Andar, fizemos um censo de moradia e 87% das pessoas seguem tendo esse sonho. Então, ele é um sonho real. Agora, quando, obviamente, o juro sobe, as pessoas se ajustam, né? Quer dizer, ou você retarda um pouquinho esse momento de compra, ou você ajusta para o imóvel um pouco menor, ou você busca novas alternativas, que acho que é o caso do consórcio aqui, que tem crescido pra caramba esse ano. Aí a gente vê o consórcio, neste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, cresceu 40% ano contra ano. Não, é isso que agora eu quero trazer você que é executivo de uma plataforma conhecida. Por exemplo, neste ano, quantos registros vocês têm de adesões a consórcios de imóveis até o momento? A gente lançou esse produto faz pouquíssimo tempo. Então, na verdade, a gente tinha uma lista de espera, a gente começou a vender na semana passada,
mas assim, a gente quer vender 1.500 para 1.500 pessoas até o final do ano. Isso deveria ser o equivalente a uns 500 milhões em crédito de consórcio aí originado durante esse ano ainda. Então, mas então, na verdade, a estimativa, a projeção de vocês vai bem aí com o consórcio. Olha, vai bem. Acho que a gente tem visto aí o pessoal bastante interessado no produto. A gente tem olhado para esse mercado tem muito tempo, tá? Então a gente aprendeu assim cada detalhezinho dele, por que ele é interessante para o brasileiro, aonde talvez ele tenha algumas limitações, e aí a gente criou um produto que aproveita ali do que ele tem de melhor e ajusta ele um pouquinho para resolver ali onde ele é mais imprevisível, onde ele é mais travado. Então, sim, a gente está bem animado com esse produto aí e assim, o que a gente tem escutado dos clientes também é uma animação grande aí pelo que a gente está colocando para fora da porta aqui. Ô Marcelo, você que trabalha no setor imobiliário, né, e você trabalha numa plataforma aí que mergulha bem, né, domina no Brasil esse setor. Se a gente falar em tendências, porque isso muda o tempo todo, né, quando a gente fala do setor imobiliário, mas sobretudo no negócio de vocês como plataforma de aluguel. O que a gente pode destacar de tendência? Olha, pensando em tendência, o que a gente vê aqui é que o brasileiro quer morar bem, né? E o brasileiro quer ter a casa própria. De novo, volto ali para o nosso censo de moradia, 87% das pessoas querendo a própria casa. E aí, o brasileiro acha a forma de chegar lá. Então, acho que a tendência, na verdade, não é nem uma nova tendência. O brasileiro quer ter a própria casa, né? E aí, enfim, você pode chamar o consórcio de uma tendência esse ano. Bom, é um produto super antigo, né? Que, enfim, ele vem melhorando ano a ano e está crescendo pra caramba agora nessa conjuntura de juros altos. Mas a verdade é que o consórcio, da forma que a gente olhou para ele aqui, Bruno, eu vou te contar um pouquinho assim, o que motivou a gente a entrar nesse mercado, que eu acho que é um papo interessante aqui pra gente. A gente viu que, poxa, é um sonho de tanta gente, mas é muito difícil chegar lá. Então, quando a gente olha para o valor médio de uma entrada num imóvel e a renda média de uma família brasileira, poxa, o valor médio da entrada equivale a mais de 2 anos de renda de uma família. Esse indicador nos Estados Unidos, quando você olha essa mesma relação, você está falando de menos de 9 meses. Quer dizer, leva muito tempo para chegar lá. Aí a outra coisa que a gente vê é que, infelizmente, aqui em termos de educação financeira, a gente está abaixo da média da OECD. Quer dizer, é difícil para o brasileiro poupar a longo prazo. E aí, enfim, essas duas coisas juntas tornam ali você chegar no momento onde você pode colocar uma entrada, um baita desafio, uma baita dor. E aí a gente vê essa oportunidade de olhar para o consórcio, porque o consórcio ele não exige entrada, ele tem parcelas mais leves, ele é um mecanismo forçado de poupança, ele não tem cobrança de juros, claro, tem a taxa de administração, e no momento como esse de taxa de juros mais alta, o que a gente está vendo é que o nosso produto pode ser até 50% mais barato que um financiamento. Então, isso tudo motivou bastante aí a gente a entrar nesse mercado. Mas você pode ver que, poxa, a conjuntura atual, ela, enfim, não é o grande motivador, né? O grande motivador é conseguir fazer com que ajudar mais gente a resolver essa dor aí, de conseguir chegar no momento de poder comprar a própria casa, né? De poder amar onde vai morar. Então, é isso que motivou a gente. Eu acho que isso não é uma questão de agora, é uma questão de sempre para o brasileiro. O brasileiro quer ter a casa própria e a gente quer ajudar ele a chegar nesse Tem sonho. falado nessa resposta, Marcelo, é uma questão até de educação financeira, né? De você preparar as pessoas para ter uma educação, quer dizer, em outras palavras, a educação financeira, ela segue muito importante, como um importante passo do país, sobretudo para a compra da casa própria. É isso, né? É isso aí. Eu acho que é super importante, mas, por outro lado, assim, tem mais coisa que você pode fazer, né? Porque até aí, qualquer produto de consórcio poderia ajudar as pessoas ali a se educar ou a forçadamente poupar, né? Enfim, ajudar nesse gap de educação financeira. Mas, por outro lado, poxa, não adianta você ficar lá pagando as mensalidades todo mês e não sendo sorteado, né? Então,
Poxa, o que a gente criou aqui? A gente criou duas coisas muito interessantes. A primeira é, para quem é sorteado, a gente dá um cashback de 10% do valor da carta. Então imagina que você está comprando um imóvel de 500 mil, 100% financiado com cartas do consórcio do Quinto Andar. Isso quer dizer que a gente vai te devolver aí 50 mil para você eventualmente fazer um melhor negócio, né? Quer dizer, se você quiser basicamente usar isso para comprar esse mesmo imóvel, você está fazendo ali, talvez você está usando uma das melhores formas de comprar um imóvel. Também você pode comprar mais, você pode ir para um imóvel um pouco maior, você pode usar isso para fazer uma reforma, pagar custos transacionais. Mas aí, como eu falei, né? E se você não estiver sendo contemplado, né? No jargão aí do mercado, ou para o mais leigo, sorteado. Né, seja por lance ou por sorteio comum. Poxa, a gente tem essa opção de você, depois de 5 anos, poder sacar o que você já acumulou no fundo comum de um consórcio. Quer dizer, a gente está te ajudando ali a poupar. Em algum momento, essa experiência no consórcio se acumulou tanto dinheiro ali que você poderia, talvez, estar comprando de outra forma, né? Seja com outros recursos que você tem, seja dando entrada num financiamento. E aí a gente permite que esse cliente ele consiga tirar esse dinheiro do consórcio para realizar esse sonho de comprar a própria casa. Então, assim, no consórcio do Quinto Andar, a gente quer garantir que todo mundo está realizando esse sonho, que não tem ninguém aqui que está travado por conta de travas desse mercado, onde você não consegue sair, você tem que pagar multa para sair, tem que ir para um sorteio de cancelado. Aqui não. Achando o imóvel na plataforma, né? Esses dois benefícios, obviamente, são quando você compra o imóvel na plataforma, tanto o cashback quanto essa opção de saque, você tem uma experiência muito legal. Obviamente, você pode usar o nosso consórcio para qualquer tipo de imóvel, né? Não precisa ser só na plataforma. Mas aí você não tem esses benefícios. Muito bem, nós conversamos aqui no Business com o Marcelo, executivo do Quinto Andar, diretor de novos negócios da plataforma. Obrigado pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço. E a gente volta com o Business para falar da união ali da Uber e da Log, que anunciaram o lançamento do serviço Envio Nacional, que permite o envio de pacotes para todo o Brasil diretamente pelo aplicativo da Uber, sem a necessidade de deslocamentos até pontos de coleta. A novidade marca a entrada das duas empresas em um setor tradicionalmente dominado pelos Correios. Um alerta aí para os Correios. Inicialmente disponível para usuários da cidade de São Paulo, o serviço usa a infraestrutura da Log para coleta, transporte e entrega dos pacotes. O atendimento é feito via inteligência artificial da Log com suporte humano para casos específicos. Pelo aplicativo da Uber, será possível despachar itens como roupas, eletrônicos, cosméticos com rastreamento em tempo real e previsão de entrega nos moldes do serviço de transporte de passageiros. A expansão para outras cidades está prevista para os próximos meses. E olha só, novidade na Apple. A Apple está desenvolvendo um robô de mesa integrado a uma versão avançada da assistente virtual Siri, que poderá interagir espontaneamente em conversas, ela vai poder dar sugestões, ela vai inclusive, a promessa aí da Apple, ela vai inclusive participar do diálogo sem ser chamado. Não precisa nem pedir a opinião do robô, ele vai lá e dá uma opinião. Esse dispositivo, previsto para 2027, é o centro da nova estratégia da empresa para voltar à corrida da inteligência artificial, uma corrida que nas últimas edições do Business a gente inclusive acompanhou, né? Tem uma pressão informal de investidores, inclusive, para entender o que está acontecendo na época, porque os investidores acham que a Apple está muito atrasada em relação à inteligência artificial, que pode, inclusive, custar o emprego de Tim Cook, o CEO da empresa. Mas vamos voltar para o robô. Além desse robô, a Apple prepara uma caixa de som inteligente com tela e câmeras de segurança residencial prevista para lançamento no próximo ano, ampliando a sua atuação em casas conectadas. O sistema promete automatizar funções domésticas e reforçar a segurança residencial, um mercado com grande potencial de crescimento, dependendo do valor, vai ter um
um potencial muito grande, inclusive, principalmente aqui no Brasil, né? Esse robô terá a forma de um iPad acoplado a um braço móvel, capaz de se movimentar e direcionar a atenção para pessoas no ambiente. Ele poderá, por exemplo, interromper conversas para sugerir opções de restaurantes, auxiliar em planejamentos, agindo quase como um participante real. A nova Siri, batizada internamente como Bubbles, ganhará uma personalidade visual para tornar as interações mais naturais. Com essa iniciativa, a Apple busca superar os desafios, apostando na integração entre o hardware e a AI para inovar. E o presidente Donald Trump fez elogios públicos ao CEO da Intel, Lip Bhutan, apenas 4 dias depois de ter pedido a sua renúncia imediata sob acusações de conflitos de interesse. Em publicação nas redes sociais, Trump classificou o TAN como um sucesso e afirmou que membros do seu gabinete seguirão em conversas com o executivo nos próximos dias. A reaproximação marca uma reviravolta bem significativa em relação ao tom adotado na semana passada, quando Trump chamou o TAN de altamente conflitante, sugerindo que ele deixasse o comando da fabricante de chips norte-americana. A crítica veio na esteira de questionamentos do senador republicano Tom Cotton, que cobrou explicações sobre os vínculos de TAN com empresas chinesas de semicondutores, algumas supostamente ligadas ao setor militar. Após os elogios de Trump, as ações da Intel subiram mais de 2% nas negociações estendidas. Na semana anterior, quando o ataque público foi feito, os papéis haviam recuado mais de 3%. E a Sabesp, agora privatizada, anunciou que vai reinvestir 75% do seu lucro líquido do primeiro semestre para antecipar a meta de universalização do saneamento em São Paulo. A companhia registrou um lucro de 3 bilhões e 600 milhões de reais no período, um crescimento de 78% em relação ao mesmo semestre de 2024. Com isso, 2 bilhões e 700 milhões de reais serão destinados à antecipação da meta de universalização do acesso à água e ao esgoto, originalmente prevista para 2033, agora projetada para 2029. Segundo a empresa, a decisão reforça o compromisso da nova gestão com a expansão da infraestrutura e melhoria dos serviços no estado. E um dos superiates mais sofisticados do mundo está à venda por impressionantes 3 bilhões e 470 milhões de reais. É esse superiate associado ao bilionário Bill Gates, embora nunca tenha sido usado oficialmente por ele. O iate é o primeiro de seu porte movido a célula de combustível de hidrogênio. Ele tem 119 metros de comprimento, foi construído pelo estaleiro holandês Fidship ao longo de 5 anos e pode acomodar 30 convidados e 43 tripulantes em 15 cabines. Esse navio oferece uma lista extensa de comodidades, claro, comodidades quando a gente fala comodidades de luxo, né? Tem cinema aqui dentro, tem piscina, tem biblioteca, tem academia, tem sauna, tem elevador, tem até um deck privado com suítes. Cabe tudo isso? Cabe, claro que cabe. O super iate aí ligado a Bill Gates tem escritórios e tem 14 varandas retráteis. Essa venda marca um novo capítulo para o luxuoso projeto, apontado por especialistas como uma maravilha da engenharia moderna. Repetindo, 3 bilhões e 470 milhões de reais. Tem muito brasileiro aí que
que tem de sobra esse valor que pode talvez interessar. Lembra que na edição passada do Business a gente mostrou a lista dos 10 brasileiros mais ricos. E tem patrimônio aí elevadíssimo que poderia adquirir esse super iate. Mas com o super iate, eu me despeço, o Show Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana e lembre-se sempre, tenham todos bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.